tem História do Ensino de História. A história do ensino de história foi contemplada, enfim, apareceu em 41 dissertações. E aqui nos faz pensar que o lugar mais privilegiado de interlocução entre a história e a educação tem sido a história da educação, a história do ensino de história. É onde a educação e a história conseguem dialogar de uma forma mais rica, mais complexa, digamos assim, do que nos outros campos. A formação docente também é um lugar de interlocução importante. Então, a formação docente, a formação do professor de história com 26 trabalhos, fontes, métodos com 22 trabalhos, as discussões de currículo com 18 trabalhos e a do livro didático com 15. Vocês vejam então o que eu dizia que num corpus de 198 dissertações, nós temos duas que poderiam dizer respeito à construção do conhecimento e ensino-aprendizagem, né? Então, são 11 trabalhos de construção do conhecimento e 11 de ensino-aprendizagem. Eu separei aí porque quando diz construção do conhecimento, eu não estou dizendo ensino-aprendizagem propriamente dito. Aqui é como é que o aluno responde a determinados instrumentos, a determinadas tecnologias, a determinados recursos na sala de aula. E o ensino-aprendizagem eu coloquei separado porque aí é onde se discute então os construtos mesmo, os construtos cognitivos, epistemológicos, metodológicos que os sujeitos constroem para elaborar o pensamento histórico, para o pensar historicamente, né? Bom, eu encerro aqui dizendo o seguinte, que eu acho extremamente importante nós termos pesquisas que fazem a memória do campo. Por quê? Porque a educação, especialmente a educação, onde estão as nossas dissertações e teses alocadas, a educação, por ser uma área muito híbrida, que recebe muitas diferentes áreas, sub-áreas para interlocução, acaba se tornando o que o Charlot chama de um campo saturado de discursos. Tem muita produção do conhecimento e tem muita produção que é fortuita, que é baseada em modismos. Nós temos muitos discursos espontâneos, nós temos muitos discursos militantes, muitos discursos do prático. E a memória do campo é necessária para a gente flagrar esses discursos, para a gente perceber a repetição de fórmulas que existe, a repetição de discursos, para a gente perceber a fragmentação dos temas. Isso é um problema, a extrema fragmentação de temas no campo de pesquisa. Claro que é necessário, não se vai traçar uma pauta e obrigar as pessoas a pesquisar dentro daquele projeto, daquela pauta. Só que a fragmentação de temas também deixa lacunas que a gente se ressente depois na hora de precisar lançar a mão delas para determinadas estratégias, determinadas práticas, tanto no âmbito governamental quanto no âmbito acadêmico e escolar. É muito comum, e os colegas já passaram por isso, da CAPES, do MEC, chamar comissões de especialistas. Olha, precisamos de um estudo feito em 60 dias que responda a tais e tais e tais questões, por questões mesmo estratégicas, né? O livro didático, a PNLD muito frequentemente requer estudos. Claro que a gente não inventa a roda a cada demanda, a gente busca nos estudos feitos. Então,
O que eu quero dizer é que estudos de memória do campo são muito necessários e muito bem-vindos para a gente fortalecer um campo de pesquisa, né? Para a gente poder perceber que lacunas existem e que estratégias nós precisamos ter para fortalecer e consolidar esse campo. Eu sempre digo que o campo do ensino de história é um campo que ainda, eu posso estar sendo ingênua, colegas, em dizer isso, mas me parece que é um campo, falando sobre o ensino de história, que ele tem lá suas divisões, seus grupos, mas é um campo que consegue, em determinadas situações, se aglutinar independentemente da diversidade. Então, o Encontro Nacional de Pesquisadores, o Perspectiva são momentos importantes. O próprio Programa Nacional do Livro Didático tem se mostrado um lugar de afluência de diferentes visões e vertentes. E isso é muito saudável para um campo, dialogar com os pares, dialogar com as diferentes visões, né? Porque é saudável também que a gente pense diferentemente uns dos outros, que a gente tenha divergências e que a gente, né, divirja na convergência, digamos assim, que a gente possa divergir, mas na busca da construção de um patamar melhor para o próprio campo do ensino. Eu encerro aqui e a gente conversa daí. Muito obrigado. Prazer, professor. Eu sou Roberto França, eu faço parte da graduação da FFP e eu participo do programa do PIBID recentemente, um mês atrás, e fiquei bastante atento à sua fala, principalmente em relação ao que a senhora falou do PIBID, e a senhora tem acompanhado as pesquisas. Então eu queria que, de alguma forma, trazendo aquela metáfora que a senhora trouxe do João, da aprendizagem histórica, de que forma eu, que estou começando no PIBID há um mês atrás, eu posso trabalhar com essa aprendizagem histórica? Uma pequena dica. Como é que a senhora poderia me orientar a respeito desse trabalho que eu estou começando agora? O que vocês estão fazendo hoje no PIBID aqui? Por enquanto, eu estou trabalhando com uma escola estadual, acompanhamos uma professora que dá aula de história para o 8º ano. Por enquanto, nós só estamos acompanhando, mas já em outubro nós vamos ter que fazer um relatório. E o trabalho está focado, segundo a nossa orientadora, para o letramento principal. É uma região socialmente desfavorável, há muita dificuldade em relação ao letramento, isso é amplo e notório. E a nossa orientadora nos questionou: olha, vamos ter atenção ao letramento, porque a gente não pode partir do pressuposto de ensinar um conteúdo de história sem um aluno que tenha um letramento no mínimo aceitável. Mas eu queria avançar nisso, e por isso que eu estou pedindo essa pequena dica. Olha, o que eu entendo, assim, que eu nunca coordenei PIBID, então estou dando pitaca aqui, né, o que eu tenho percebido, assim, e em demandas que eu entendo que a nossa área precisa cumprir e avançar, como eu disse para vocês, né. Então, veja, a maioria dos PIBIDs que eu conheço, eles fazem esse período de observação, e aí eles, juntamente com as professoras supervisoras das escolas, eles organizam intervenções na escola, né? Ou fazem oficinas a partir de patrimônio, de cinema, de iconografia, geralmente a partir do que a gente chama de fontes, né? Do uso das fontes. Eu tenho visto muito essa prática. E aí o que acontece? O PIBID, ele acaba sendo, a experiência na escola acaba sendo uma experiência de desenvolver uma estratégia, um conjunto ali de recursos de aula. Aplica, né, desenvolve lá a atividade nos alunos, ó, que interessante, os alunos gostaram, os alunos isso, os alunos aquilo.
Agora, o que é que os alunos fizeram propriamente do ponto de vista da sua cognição com isso? Então, o elemento da pesquisa que deveria acompanhar esta intervenção não ocorre. Então, eu diria que avançada onde o PIBID está parando hoje, tinha que continuar, tinha de transformar isso em investigação, não só numa intervenção, mas naquilo que os autores do campo da metodologia da pesquisa educacional chamam de pesquisa-ação ou pesquisa, até eu prefiro pesquisa e intervenção, né? Porque você cria uma situação, uma oficina, uma estratégia, onde os sujeitos vão interagir no coletivo ou em grupos, enfim, conforme for a estratégia, e aí o depois ou o durante é você compreendendo, você ter mecanismos, instrumentos de pesquisa, de investigação que permita compreender que construções os alunos fizeram a partir disso. Porque veja, ensinar história requer, ensinar qualquer coisa requer muita atenção aos saberes prévios dos sujeitos. Isso está sendo levado em conta quando faz essa intervenção. Ensinar precisa levar em conta, desenvolver uma estratégia de aula precisa levar em conta, reconhecer, além dos saberes prévios dos sujeitos, que articulações eles fazem desse novo com o já sabido. Tem estratégia para verificar isso? Como é que os alunos, que relações, quando o professor usa lá uma metáfora, faz uma determinada analogia, estabelece uma relação passado-presente, que construções os alunos fazem disso? Essa perspectiva do letramento é interessantíssima. Gente, um dos grandes entraves que nós temos para ensinar e para fazer os alunos aprenderem na história não está assim nas grandes teorias, nas versões historiográficas, está no vocabulário, por exemplo. Eu tenho uma experiência de sair aqui, eu acho que tu tens muito mais chão do que eu. Eu tenho uma experiência da minha, antigamente, quarta série. Na minha quarta série, eu procurava, assim, era o que eu conseguiria ser, o que eu conseguia ser nos meus 18 anos, mas eu tentava, assim, ser uma professora, uma boa professora. E eu tinha uma estratégia, eu sempre colocava muitos alunos para interagir, porque eu sempre acreditei muito nisso, que a sala de aula não tem de ser um lugar de silenciamento, tem de ser um lugar de interação. E eu colocava os alunos numa situação problema ali, de duplas, de trios, e aí eu ficava atenta a todos os... Isso é super difícil de fazer sozinha, mas essa é a perspectiva do professor pesquisador, do professor investigador, do professor reflexivo. E eu ficava atenta, assim, e ouvia que debates eles faziam em torno daquela situação, problema que eu trabalhava. E era o conteúdo que eu trabalhava nessa perspectiva de problema. E aí uma dupla que eu nunca vou esquecer estava discutindo, tinha a palavra usufruto. Os índios, os indígenas tinham com a natureza uma relação de usufruto, era alguma coisa assim que tinha a palavra usufruto. Aí um dizia para o outro, eles estavam, porque eu dizia assim, as palavras que vocês não conhecem, vocês conversem entre si e vejam se vocês conseguem. Se vocês não conseguem, pode pedir para outro grupo se eles, o que eles acham que é, e podem também consultar a professora. E aí eles debateram, e eu ouvindo, um dizia assim, não seja burro, usufruto é que eles usam a fruta para comer, porque fruto é a fruta, então uma palavra muito simples, eles traziam lá na quarta série, no quinto ano. A Sandra tem ela conta uma coisa interessante também, que ela trabalhava também lá no quarto, quinto ano, e ela estava trabalhando no Paraná, no Brasil, no contexto nacional, e ela dizia assim para eles, vejam que nessa época, 1850, 1830, o Paraná não existia.
ela disse para os alunos, o Paraná não existia, como de fato não existia, juridicamente, né, como Estado, não existia, nem como Estado não poderia, porque seria uma província, mas não existia como província também. E ela viu que o aluno ficou assim intrigadíssimo e ela apresentou aquele mapa que tem o vácuo do Paraná, porque pertencia a São Paulo. E aí o aluno disse, pensou, e depois ele estava intrigado, assim, ela viu que ele estava intrigado, e ele disse assim, professora, mas então, quando vinham de São Paulo e queriam ir para Santa Catarina, como é que eles faziam para pular tudo isso? Né? Porque o Paraná não existia. Então, gente, assim, ó, claro, estou falando em criança, só que eu já vi aluno de nono ano bem surpreso, porque a professora, a minha estagiária, estava trabalhando guerra do Iraque, se eu não me engano, e ela dizia que os Estados Unidos, ele trouxe um mapa, porque veja, não sei o quê, e o aluno olhou lá do fundo, o aluno de nono ano, na época era a 8ª série, ele disse, professora, então quer dizer que o Iraque fica lá do outro lado e os Estados Unidos aqui? Sim, o Iraque fica aqui no Oriente. E ele daí disse, nossa, mas eu nunca pensei que fosse tão longe, eu pensei que fosse logo ali abaixo, que ficasse muito pertinho, como é que eles vão brigar tão longe? Gente, aluno de 8ª série, nono ano, então assim, ó, professor tente se dar conta do que os alunos estão construindo. Eu estou dando exemplos muito simplórios de vocabulário, mas quando a gente vai assim para o conhecimento histórico, especialmente do passado, que implica temporalidade, né? Quando a gente diz banalmente, olha, na segunda metade do século XIX, o Brasil, não sei o que, o Barão de Mauá, lá a industrialização. O que passa na cabeça de um aluno quando a gente diz a segunda metade do século XIX? Isso está repleto nos livros. O primeiro quartel do século XVI. O que é o primeiro quartel do século XVI? Então, ficar atento a essas construções. Esses pesquisadores da epistemologia, que trabalham com a educação histórica, que se situam mais no campo da epistemologia, eles têm assim, umas coisas muito interessantes, né, de estudar esse pensamento histórico dos jovens. Tem experiências interessantes, tem pesquisas interessantes, a construção dos chamados conceitos de segunda ordem, né, porque a gente se preocupa com o conteúdo de história. Agora, o que menos importa, talvez, seja o conteúdo de história lá na escola, porque o conteúdo de história é um meio, né, de quê? Essa é a resposta que nós temos que dar. Para que a gente ensina história na escola? Então, o conteúdo é um meio de desenvolver capacidades, né? Consciência histórica, pensar historicamente, a temporalidade, a espacialidade, especialmente a temporalidade, a multicausalidade, a empatia, a imaginação histórica. Todos são conceitos de segunda ordem, talvez eu pudesse dizer que são noções que a história na escola ajuda a desenvolver. Eu sempre provoco os estagiários lá, também trabalho com os estágios lá, eu sempre provoco os estagiários para responder a seguinte pergunta: por que é que dentre a vastidão do conhecimento humano, de tudo que nós temos aí de cultura disponível para decodificar em conhecimento escolar, por que é que toda esta cultura disponível para ser decodificada, dessa cultura, só 12 disciplinas estão dentro da escola? Por que a gente privilegia português, matemática, história, geografia, ciências, né? Educação física, artes? No ensino fundamental são 9 só, e no médio vai para 12, eu acho. É verdade, pode piorar. Podemos propor avançar? O tempo está caminhando. Então, eu acho que essa resposta ela precisa ser dada por nós. Veja, é muito privilégio estar na educação básica com uma disciplina. É privilégio, assim, no bom sentido, né? Assim,
é privilégio de compromisso, é privilégio de responsabilidade. E não pode ser para decorar as capitanias hereditárias, gente. Eu não acredito que a história na escola esteja lá para isso. Agora, quando eu estudo capitanias hereditárias, o que é que eu estou, de fato, fazendo esses alunos aprender? Por meio dessa experiência histórica. Então, só para organizar, quem gostaria mais de se manifestar, para a gente organizar o tempo? Eu vou ser mais sucinta nas respostas. Mais alguém? Não? Então, Renato e Ivan. Vamos lá. Renato fala, Ivan fala, e a Flávia então já constrói uma resposta aqui, ou um comentário que com vez de tempo. E eu também queria fazer um comentário. Tá? Renato? Professora, agradecer a fala, a presença. Bastante coisa para tentar sintetizar aqui. Quando está falando de ensino de história, né, eu fiquei um pouco na dúvida, né, não sei se eu peguei a questão do fundamental, né, se está incluindo o fundamental 1 nessas pesquisas, é o primeiro segmento, do primeiro ao quinto ano, também se ele está inserido aí nessas questões que foram colocadas, que aí já é uma outra discussão, né, estão trabalhando professores que não necessariamente tiveram uma formação em história, né, uma formação acadêmica em história, e, né, enfim, abre outras demandas, né, para o próprio ensino de história. Pensando na questão da própria pesquisa, né, como você bem mencionou, a dificuldade, né, de partilhar, né, enfim, fica difícil, né, não dá para criar mas tem diferentes pontos, né, que o ensino a gente pode estar falando, né, a questão dos procedimentos de pesquisa, que a base privilegiava, né, como uma ferramenta aí de ensino, né, no primeiro momento, no segundo momento foi tirada, a questão das linguagens, que está vindo com muita força, também teve um tempo que pesquisou bastante, deixou de se pesquisar, agora está retomando a questão das linguagens, a própria questão das fontes, né, que é muito pensado, mas que na verdade essa questão da epistemologia, né, no ensino, ela fica sendo um pouco deixada de lado, né? Tem um texto do professor da UF, trabalho com imagens, texto de 2005, faltou agora. Oh, meu Deus. Trabalho com imagens, não da UF, li tanto que Imagens da UF. O professor da UF com imagens, o Knaus, o professor a Ana Mauad, que trabalha muito com imagens também, né, mas o professor Paulo Knaus, ele tem um texto que ele cita muito Fernando Becker, que é do Sul, né, e o Fernando Becker, ele é um piagetiano, né, pelo menos quando produziu esse texto, né, a gente também muito piagetiano. Localizar, né, e ele falava isso, né, do ensino enquanto ensinar epistemologicamente, e talvez o ensino de ciências já tenha resolvido isso, por isso que as ciências na escola, né, vem ganhando muito espaço, né, seja em tempos de carga horária, seja nos laboratórios de ciência, né, seja nas feiras de ciência também. Então são espaços que eles foram conquistando e que o ensino de história ainda deve, né, muito a isso. Eu sei que eu tenho uma briga muito grande para participar das feiras de ciência. E aí retomo outra questão também, que já foi posta, né, desde Mark Bloch, né, para que serve a história, né, a introdução à história já começa com o filho, a própria criança questionando, né, toda a memória afetiva dele, né, da prisão, né, e ele retoma o seu filho e talvez também eu me colocando, né, como professor, talvez eu não deixe isso tão claro, né, aos meus alunos, ou talvez não faça essa apologia como deveria ser feita, né, com tanta força, que é um exercício diário, né, cotidiano, estar defendendo esse ensino da história. E essa questão da pesquisa, né, das dificuldades de perceber como é que esse outro, né, e o outro não é um objeto em sala de aula, né, o outro é um sujeito localizado historicamente, ideologicamente, né, como perceber esse outro se apropriando desses saberes. Achei muito, o que eu estou buscando na minha pesquisa, né? Talvez uma tese seja um tempo razoável, né? Para que permita, né, com todas as dificuldades, mas tentar construir algo nesse sentido. E aí, como é que está sendo visto isso, né?
tirando até pelos livros didáticos, né? Você tem aquele capítulo que não é nenhum capítulo, é uma introdução, né? Introdução à história, aí fonte histórica é isso, tempo história, e aí some, né? E aí parece que some, ou dá-se a entender que isso está diluído no conteúdo, né? Não seria necessário mais tempo, né? Justamente para se pensar a questão da teoria da história relacionado, né, à construção, né, dentro da psicologia cognitiva, dentro de como se aprende, né? Por que se aprende, aí o Paulo Freire colocaria, né, também mais uma questão, né? Por que se aprende, né? Porque aprender e ter isso, né, como linkar, né, ter esse espaço para essa discussão teórica. Mais ou menos isso. Obrigada. Você mais se deixa para o Renato, senão acaba o nosso tempo, e logo a seguir vai começar a oficina da professora Patrícia. Vamos lá, Ivan. A minha pergunta está relacionada a um pouco do que você falou, da questão de você pensar no aluno e como é que ele assimila isso. E é até tema a gente até debate muito isso no laboratório de história, é a questão de como que o aluno vai aprender um conteúdo se muitas das vezes ele não se identifica com aquele conteúdo. Se você não propõe algo que seja do meio dele. Porque a gente tem muitos alunos marginais, aqui pelo menos no Rio de Janeiro, onde a vida desses alunos é totalmente diferente do que é proposto nas aulas de história. E eu não vejo muito material didático que tente aproximar a essa vida do aluno para você poder ter esse ensino de história. E também sinto dificuldade dos professores fazerem isso, porque parece que a forma de como é instituído isso não permite que ele abra essas oportunidades para outras visões. E aí minha pergunta basicamente é isso, eu queria ver qual é o seu parecer em relação a isso, para a gente dar uma voz a uma outra história que é desprivilegiada muitas das vezes. E isso eu digo tanto na visão do aluno, quanto na questão de você desprivilegiar algumas estruturas históricas, dando mais valor a uma história mais eurocêntrica. Eu queria fazer um comentário final. Tem um pouco a ver com o que já foi mencionado aqui, especialmente com a sua fala, tá? Que o que eu venho elaborando um pouco em relação a esse percurso que a gente tem feito, que foi mencionado até agora. Você mencionou um pouco, eu tinha falado de manhã com os alunos da pós, e que o Renato recuperou agora sob um outro prisma, que é a ideia de que na área do ensino de ciências, as pesquisas já se estruturaram há mais tempo, estabelecendo uma interlocução mais compreensiva e mais simpática a diferentes, eu vou chamar campos de conhecimento, tá? Seja a psicologia genética, seja aos campos amplos de linguagem, interação. Tem o Eduardo Morte, lá da UFMG, que tem desenvolvido estudos bastante profícuos, a Ana Luísa Smolka, na Unicamp. Então, não apenas pelo âmbito da cognição, mas no âmbito mais abrangente, a gente tem estudos que, desde os anos 80, pelo menos, já se iniciaram e que agora começam a render frutos e mais, começam a ser objeto de leitura de alunos do Prof. História em busca de material sobre o ensino de História. Então, eles estão indo no material já produzido sobre o ensino de ciências para pensar o ensino de História. Isso está sendo um movimento interessante. Na ausência de material suficiente, quantitativamente e qualitativo, do ensino de História, eles estão olhando em volta, né, nos outros campos de conhecimento. A minha hipótese, né, você colocou como uma questão, né, a minha hipótese é que o nosso campo ele realizou dois movimentos. Né? O primeiro movimento, que é um movimento que todos nós fazemos, que é um movimento que de alguma maneira ele essencializa o conhecimento histórico. Né? O conhecimento histórico ele é tão bom, ele é tão bonito,
ele é tão tudo que ele por si só é a chave da aprendizagem. Então, se nós somos tão bem formados como historiadores, é claro que os alunos vão aprender. Né? Então, aquele seu mote do Joãozinho, né? ele quebra um pouco, ou seja, você tenta brigar com essa ideia, mas ela permanece posta, porque ela faz parte do nosso, de uma ideologia do historiador, que eu posso chamar assim, que ela é muito forte. Então, eu acho que de alguma maneira essa ideia, ela é a ideia que sustenta, que vem sustentando até agora, uma certa recusa a conversar com outros campos para pensar o fenômeno do ensino-aprendizagem de história, né, como algo que precisa de conversar com algum conhecimento para além do conhecimento da história em si, né, o conhecimento histórico como aquele que vai precisar ser ensinado, desconsiderando que o conhecimento que se ensina na escola é um conhecimento diferente daquele que se aprende e se ensina na universidade. Esse é um ponto. Mas se inicia um outro movimento, que é o movimento que começa a realizar com as fontes, os recursos, ou seja, de uma forma bastante genérica, metodologias, né? Algo semelhante com o que se faz com o conhecimento histórico, que é, olha, o cinema é a estratégia, ou seja, é a fonte ou a estratégia que faz todo mundo aprender história. Não importa se é Joãozinho, Zezinho, Mariazinha, com o cinema, ou com a música, ou com o documento escrito, ou com a imagem, todo mundo aprende. Então, me parece que é um outro movimento que continua se recusando a olhar para o aluno, né? Que é o aluno com a sua bagagem, com a sua cognição, com aquilo que ele está trazendo para a escola, não é? Seja um aluno marginalizado ou não marginalizado, de qualquer segmento social, com qualquer lastro no campo de conhecimento, de linguagem. Então, me parece que a recusa ela permanece no sentido de olhar para isso que está diante do professor, além de olhar para o conhecimento histórico na sua magnitude, na sua beleza, na sua essencialidade, como aquilo que nos alimenta todos como historiadores, olhar também para as diferentes possibilidades de materiais, de recursos, de meios para realizar esse trabalho, que é olhar para esses alunos e pensar, né, o que essas pessoas, para que elas estão aqui, o que as mobiliza, que pontos eu posso fazer para que elas também fiquem tão encantadas com a história como eu sou e permaneço por ser um historiador, um professor de história. Então me parece que este é um momento em que mais pessoas, inclusive os mestrandos do Prof. História, que eles são um contingente tão grande que eu acho que eles estão vivenciando isso. A primeira turma concluiu agora. E muitos deles tiveram acesso à teoria da história, de uma forma como não tinham visto antes na sua formação, e a disciplinas muito importantes no âmbito de história da África, que também muitos não tinham visto antes, mas me parece que a gente continua falhando nesse lugar que porque muitos deles estão decepcionados porque não entendem que não conseguem ensinar história. Só que se eles continuarem a olhar apenas para estes conhecimentos tão importantes, continuarão a não conseguir ensinar a história, continuarão a não olhar para o aluno que tem diante de si. Então, me parece que temos aqui um bloqueio que precisaremos superar. Então, mais um desabafo do que uma questão para você. Não, e hipóteses importantes, bem pertinentes. Rapidamente, você não sei se você chegou a discordar de você, mas... Não, mas a gente pode, também pode. Mas eu estava vendo de uma outra forma. Eu concordo em parte no diagnóstico, né? Aquilo que você falou do vídeo, né? Que o vídeo está fazendo muito isso, pelo que você tem visto pelo país afora, e pelo pouco que eu tenho visto por aqui pelo Rio de Janeiro, os alunos do PIBID estão criando, né, recursos, estratégias, né, metodologias estratégicas, né, para trabalhar em sala de aula.
E como o Prof. História e o BIBIC são filhos da mesma política educacional, o Prof. História também faz isso. Eles são filhos da mesma política educacional, que é de dar mais espaço para que a formação inicial, no caso do BIBIC, né, possa estar mais dentro da escola, e dar mais espaço para que os professores possam fazer formação continuada muito estreitamente dentro da universidade, a partir dos saberes próprios, são os saberes docentes do professor da escola. Então, eles são filhos da mesma política. E o próprio História é um pouco isso que a Lenícia está dizendo, né? Quer dizer, o que a gente tem visto nessas 140, a gente não tem o balanço das 140 dissertações. Aliás, em cerca de 3 anos a gente vai superar tudo que já foi escrito de ensino de História nos 20 anos que você fez a sua pesquisa. Nós temos 140 dissertações que estão saindo agora, e daqui a 2 anos nós vamos ter 400. Então vamos ter 540, que é muito mais do que foi feito nos últimos 20 anos. E aí nós vamos ter que ter um outro balanço de outra natureza, certamente aprofundando a hipótese, uma das hipóteses possíveis que a Lenícia está encaminhando aqui. Mas eu também acho que os produtos do Prof. História, essas 140 dissertações, parte delas pelo menos, são um pouco nessa direção. Eles estão construindo, pensando metodologias, recursos, estratégias. Então, tem trabalho sobre rádio, trabalho sobre tecnologias de informação, as webquests vidas, trabalho sobre games, trabalho sobre séries televisivas, tem trabalhos mais essas tantas que a gente já conhece, cinema, trabalho de tanta natureza. O que eles estão fazendo? Eles estão tendo um approach teórico forte, né? Eles tiveram 6 disciplinas e na maior parte que eu tenho visto eles estão aproveitando muito bem isso, quer dizer, que é o conhecimento acumulado, conhecimento teórico acumulado no campo do ensino da história, mesmo pensando na disciplina de teoria da história. Essa disciplina de teoria da história ela está muito aproximada para pensar o que é a teoria da história para um professor da educação básica. Então, pelo que eu tenho conversado com os professores de teoria da história, é isso que está se discutindo em sala de aula, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, sei lá, no resto do país. Então, eles estão tendo no professor disciplinas que eles estão se instrumentalizando muito fortemente para pensar as problemáticas dentro de sala de aula. Bom, ponto. Né? Por que eu discordo um pouco do seu diagnóstico, Lenícia? Porque quando esses professores montam as suas estratégias, né, ou fazem produtos de intervenção, eles fazem isso porque eles estão 2 anos trabalhando no mestrado, que é estudo sistemático, organizado, etc. Não é mais a intuição só de sala de aula, né? É o estudo sistemático. Eles podem até não estar fazendo uma investigação à la educação histórica, como você apontou, né? Que é de fazer uma coisa sistemática para tentar pensar através de survey, através de, sei lá, de que instrumentos que o povo da educação histórica faz, como é que o João pensa, o João, a Alice e o Joaquim pensam, né? Mas, certamente, ao fazer as suas propostas de intervenção, nós estamos com muitas propostas de intervenção, eles não estão deixando de considerar o João, a Maria e o Joaquim. Não tem a menor dúvida disso. É porque eles estão incomodados, né, de como é que eles estão na sala de aula, eles estão incomodados como é que eles estão conversando com esses alunos e são professores de 10 anos, 15 anos, 20 anos na sala de aula. Então, sabendo, ainda que pode ser intuitivo, você pode formular da forma que você quiser. Como é que eles sabem quem é o João e a Maria, mas eles sabem. Não talvez com uma investigação sistemática, que eu não estou negando a necessidade de nada disso. Mas ao fazer o seu projeto de intervenção, eles estão pensando no João, sim. Eu não tenho a menor dúvida disso. Eu acabei de estar numa banca de dissertação, nem era uma grande dissertação, era disso do Prof. História, e o sujeito é sobre o EJA, sobre a EJA, Educação de Jovens e Adultos, e toda a introdução antes da proposta de intervenção era exatamente discutindo o que é a EJA hoje, quem são os alunos da EJA, como é que esses alunos estão cada vez mais jovens, toda a discussão sobre a EJA, né? A juvenilização da EJA, sobre a coisa do Homo sapiens, né? Como é que eles estão cada vez mais, e a partir disso é que ele faz a proposta de intervenção. Tá, você vai dizer, bom, mas ele não fez um estudo, mas ele está preocupado com esse aluno, o Joãozinho e a Maria da EJA. Então, eu formularia de outra forma isso que você está dizendo, quer dizer, não é para qualquer aluno, é para o aluno que ele está ali preocupado. Uma outra coisa é pensar nessas estratégias de
de intervenção da educação histórica, né? Essa é uma história aqui. Metodologias, né, para registrar esses processos. Não quero tomar mais tempo, mas era uma pergunta que eu tinha. Sistematizar isso por meio de instrumentos de pesquisa, validados. Eu até não iria pelo caminho, eu não estou dizendo que até porque eu não trabalho com educação histórica, eu espio lá, não trabalho nesse campo. O que eu quero dizer é que precisa, por exemplo, assim, tem um texto da Nicole Lautier muito bacana que saiu na Educação em Realidade de 2011, naquele que a Ana organizou, a Ana Maria. Então eu estou trabalhando o teu texto da aula de história com o nosso grupo lá de estágio e antes trabalhei aquele texto da Nicole, justamente nessa ideia de ensinar a história a João. E nesse texto, a Nicole dá chaves importantíssimas. Só que, claro, é um artigo só. Agora, ela dá chaves interessantíssimas para a gente pensar o que é que a gente fala. Não, tem de fazer analogia, porque analogia, né, tem o risco do anacronismo, mas assim, o que é que faz uma analogia na cabeça de uma criança, lá, de um jovem, de um aluno? Até que ponto trabalhar analogia? Eu sempre defendi muito analogia, metáfora, relação passado-presente, né? Menos que aquelas que comparam a implosão do Carandiru com a tomada da Bastilha. Essas eu não defendo, né? Porque essas eu já vi esse tipo de coisa. Então sempre tem esse risco de anacronismo. Agora, lá na cabeça do aluno, assim, há um risco imenso desse menino lá dos seus 14, 15 anos, 12 anos, tomar a metáfora como o aspecto histórico, lá, a conjuntura histórica, o fenômeno que está sendo estudado, e se apegar a isso e desconsiderar todo o resto e construir uma noção completamente equivocada sobre isso. Então, eu estou defendendo esse tipo de estudo, sabe? Que se faça intervenções, mas que não se pare em intervenção, que se veja o que acontece quando se faz esse tipo de intervenção em sala de aula, né? Em diferentes cenários, em diferentes contextos, com diferentes estratégias, né? Não é só levar em conta que existe um aluno, como o Ivan disse, é um aluno que vem de condições socioeconômicas mais empobrecidas, mais precárias, né? Assim, em que mundo ele vive e como é que aquela experiência dos egípcios antigos, dos feudais, lá, dos medievos, pode ajudar ele a dar inteligibilidade para o mundo hoje. Isso é uma coisa de atenção, de sensibilidade, mas eu estou falando mesmo de pesquisa rigorosa, sistemática, com instrumentais que nos permitam oferecer, né, daqui talvez 10 anos, 15 anos, um conjunto de intervenções sistematizadas que nos permitam dizer, olha, o efeito deste tipo de intervenção na sala de aula tem se mostrado assim, nesse conjunto de 80 pesquisas, se mostrou assim, para a gente poder tomar decisões, né, do que de fato a gente está, se o que a gente está defendendo tem fundamento ou é só modismo, investigação histórica, analogia, isso, aquilo, né, empatia, né? Empatia é um conceito bem trabalhado na educação histórica. Então eu estou divulgando isso. Só queria assim, fazer um reparo que eu acho que eu não sei, porque eu não entendi como você, o que a Helenice disse. Eu entendi que a Helenice disse que nós, professores formadores lá na graduação, na licenciatura, nós não damos importância nenhuma, nem para o ensinar e nem para o João, porque nós lá na licenciatura, na formação, nosso foco é o conhecimento histórico. E aí eu diria o seguinte, ó, eu penso isso, assim, porque eu conheço os lugares onde eu frequento, eu penso que é assim. E eu não acho que tenha, pode ter, de alguns, um componente assim de soberba, não, né? Nós somos ginásticos. Eu penso que nós, professores formadores, não sabemos como fazer. Nós entendemos de história medieval, nós entendemos de história contemporânea. Eu sei aquilo ali, aprofundei, fiz meus estudos, fiz até minha tese dentro disso, portanto eu sei disso.
Agora, como fazer isso, ser ensinado, que sentido isso faz na escola, eu nem sei o que é escola, eu só sei escola quando meus filhos, aí se tornam professores melhores, quando seus filhos estão lá tendo professor de história formado por eles, aí por nós, aí dá um estalo. Mas eu não acho que seja assim, pode ter componentes de má fé, de soberba, mas eu acho que o meu métier é esse, eu sei fazer isso. Eu trabalho numa licenciatura, mas eu ensino isso. Então esse conjunto aí não me diz respeito. E acaba esse conjunto dizendo respeito a quem? Aos professores de prática e estágio. Porque, gente, eu às vezes eu saio exaurida, assim, porque eu tenho aluno que faz estágio em medieval, em moderno, contemporâneo, em Brasil, Império, República. E aí cada um deles diz, porque eu digo, olha, tem de pegar uma historiografia boa, pode ser 3 bons autores desse tema, mas tem de ter a historiografia aqui, tem de ter os autores. Aí eles vêm lá assim, ó, com a maior humildade, Flávia, então me diz, Revolução Francesa, me diz aí, sabe? Aí eu tenho que chamar os autores assim na minha memória, porque eu não sou medievalista, eu não sou especialista em Revolução Francesa. Daí eu digo, gente, eu vou fazer a minha lista de clássicos, porque eu tenho que chamar pela memória. Eu disse, gente, as disciplinas que vocês tiveram, busca lá. Então, é complicado, sabe? Porque às vezes Então, quem tem que se preocupar com o conjunto da obra acaba sendo a gente, tá? Tá um peso grande. Obrigada pela complementação, Flávia. Bom, você conclui então para que a gente possa passar o espaço para os agradecimentos e o espaço para a professora. Já passou, é verdade. Só vou dizer rapidinho, assim, dos anos iniciais, tem bons colegas produzindo sobre isso. Aqui tá embutido, por exemplo, quando fala em construção do conhecimento, ensino-aprendizagem, geralmente é de anos iniciais, é mais de anos iniciais, tá? Sobre as fontes, de fato, assim, a gente tem uma releitura grande. Agora, Renato, nós temos um problema, assim, que a narrativa voltou para o debate, a narrativa foi reabilitada, as fontes foram reabilitadas, né? Agora, muitas vezes elas não ganham a atenção que merecem, né? Fonte tratada como fonte, não como mera linguagem ali para ilustrar ou para comprovar, né? Eu só queria fechar. Agora o Ivan queria dizer para o Ivan uma coisa. Ivan, eu queria te dizer o seguinte, que porque você citou o livro didático, né? Que o livro didático teria que contemplar essa diversidade de experiências sociais, familiares, históricas dos alunos. Amanhã eu vou começar minha fala no seminário. Até eu dei o título As imperfeições do livro didático, e eu vou trabalhar 3 ideias assim, de autores colombianos, que o livro didático tem imperfeições necessárias, inerentes e contingentes. Então, assim, tem coisas que não adianta a gente esperar do livro didático que não vem. Por exemplo, essa discussão da história local, eu tenho pensado muito nisso. Como é que o livro didático vai contemplar a história local? Não é pelo conteúdo, é só pelo método. Aí sim, eu acho que essa questão assim, do lugar do aluno, do lugar social do aluno, quem é este jovem que está ali na escola, claro que o livro pode trazer alguns diálogos. Agora, isso é muito da sensibilidade do professor. Um livro didático nunca vai contemplar toda a diversidade de interesses, de necessidades, de visões de mundo que estão aí nesse nosso país que é tão continental. Então, eu penso que o professor, ele tem, né, de ter esse compromisso, quem é esse sujeito, quem é esse João que está aqui. E talvez não esperar tanto do livro didático. Eu não sei se o livro didático está com essa bola toda para ajudar tanto assim o professor. Eu acho que nessa questão o professor está mais sozinho.
livro didático. Ivan, infelizmente a gente não vai poder fazer a réplica, porque a gente já está ocupando o espaço. É verdade. Da professora Patrícia. Mas antes de você sair, deixa eu só aproveitar para repetir a propaganda do seminário que se inicia amanhã. Amanhã, não é de Maracanã, no auditório 9043, vai estar se iniciando um seminário que é concentrado amanhã e depois, manhã e tarde, um seminário histórico sobre o livro didático de história. Então, portanto, ele é focado especificamente na área que nos interessa. Tá? Ele vai ter uma mesa da manhã, na qual a professora Flávia vai participar, uma mesa à tarde tratando sobre o tratamento do conteúdo de antiguidade e de Idade Média, amanhã à tarde, e depois de manhã sobre história do Brasil, e finalmente à tarde, na sexta-feira, ele se encerra com as relações entre o mercado editorial e o MEC na produção do livro didático do PNLD. É um seminário bastante importante. Ele vai acontecer num auditório que é pequeno, ele não está visando um público amplo, mas um público específico. Né? Por isso ele também não foi programado de acontecer num espaço amplo. Nós planejamos que ele tenha transmissão simultânea pelo site não, pelo Facebook do evento, que é o seminário Livros Didáticos de História, do qual algumas pessoas entre vocês devem ter recebido o endereço. Quem não tiver recebido, manda para o seminário livro didático LDS. A gente deu um branco aqui, e alguns vocês não devem. Oi? Não. O e-mail é seminário LDS História. Lá. Manda para o e-mail @gmail, que a gente manda o endereço, mas preferencialmente, porque a ideia da transmissão simultânea foi para pessoas interessadas de outras partes do Brasil, que não possam estar lá, mas a gente inclusive está fazendo o seminário no Rio de Janeiro visando conseguir contemplar um público mais amplo do que aqui na nossa província de São Gonçalo. Não é? Então eu queria aproveitar para divulgar e agradecer muito a professora Flávia Caim, que nos concedeu momentos muito ricos de reflexão sobre o ensino de história, e agradecer a vocês que prestigiaram a nossa colega que veio de Passo Fundo e que deu uma escapulidinha aqui em São Gonçalo para nos prestigiar nessa nossa tarde. Tá? Então, mais uma vez agradecendo a Flávia. Que for participar da oficina com a professora Patrícia Teixeira de Sá,